Olá, este é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje nós vamos falar sobre os monumentos do Caminho do Mar. Embora já tenhamos falado sobre os monumentos do Caminho do Mar em outros programas, hoje nós vamos abordar uma questão bastante interessante e nova que se apresenta, que é a abertura de uma consulta pública feita pelo governo do estado de São Paulo para a concessão dos monumentos. Mas antes disso, vamos lembrar um pouquinho da importância histórica que estes monumentos representam para a história da cidade. Como todos sabem, os monumentos da Serra do Mar, e estamos falando do Cruzeiro Quentista, do Rancho da Maioridade, do Belvedere Circular, do Padrão do Lorena e do Pouso de Paranapiacaba, são monumentos históricos construídos em 1922, o ano que se comemorou o centenário da independência do Brasil. Naquela época, o governador do estado, na época ainda chamado presidente do estado de São Paulo, era o Washington Luiz, que, muito preocupado com a história do Brasil, quis dotar então a recém-pavimentação do Caminho do Mar com monumentos que contassem um pouco da história do Brasil e de personagens históricos. Contratou-se na época um dos grandes arquitetos do Brasil, o Victor de Bugrá, de origem francesa, e também um artista plástico chamado Huasti Rodrigues, que fez toda a decoração nos azulejos dos monumentos. Esses monumentos foram de grande importância naquele momento histórico, não somente pela beleza e pela historicidade que eles possuem, mas também por serem locais de paragem, onde os veículos paravam justamente para que pudessem tomar fôlego aí e retomar a viagem. Naquela época, os automóveis não conseguiam subir ou descer a estrada sem antes parar para resfriar o motor e conseguir assim cumprir a viagem. O Washington Luiz então quis que essa estrada tivesse esses atrativos em que a pessoa pudesse, nas paradas necessárias, ter contato com a história do Brasil. A estrada foi fechada na década de 80 em função do abandono. Afinal de contas, já não suportava mais o tráfego de veículos entre a Baixada e o Planalto. Nós sabemos bem que a rodovia dos imigrantes foi inaugurada a primeira pista em 1976 e antes mesmo, já na década de 40, em 1947, a rodovia Anchieta foi inaugurada. O Caminho do Mar, portanto, já estava bastante obsoleto já nesse período. Esse abandono que se dá a partir da década de 80 fez com que os monumentos ficassem praticamente em ruínas. Depois de algumas intervenções, restauros, os monumentos voltaram a servir de local de visitação. E aí começa uma nova etapa da história desses monumentos, em que o município de Cubatão e de São Bernardo eram os protagonistas dessa nova etapa de uso turístico do local. Porém, nós sabemos que a manutenção de uma estrada e de monumentos históricos, tombados inclusive pelo órgão público, através do Conselho do Estado de Proteção aos Bens Culturais, no caso o CONDEFAT, torna-se bastante oneroso essa manutenção. E frequentemente nós temos aí o problema da falta de manutenção, seja da própria estrada ou dos monumentos, ocasionando fechamento e obstrução aí daqueles que desejam conhecer a estrada. É nesse sentido que recentemente o governo do estado de São Paulo
abriu uma consulta pública, publicada recentemente, para que empresas interessadas em explorar estes monumentos possam, então, em contrapartida ao restauro, explorar a visitação pública cobrando ingresso, mais ou menos como se dá hoje. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco para dar essa informação e fazer algumas reflexões acerca dessa nova possibilidade de uso dos monumentos do Caminho do Mar. Até já! Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História aqui pela TV Polo. Hoje falando novamente sobre os monumentos históricos do Caminho do Mar, porém com uma informação nova sobre a consulta pública que o governo do Estado de São Paulo irá fazer para terceirizar, entregar para a sociedade, entregar para a administração de um empresário que poderá explorar os monumentos. Essa é um tema bastante controverso, uma vez que uma parcela das pessoas da cidade defendem que os monumentos da Serra do Mar devam ser abertos à visitação livremente, sem qualquer tipo de cobrança de ingresso, e que a própria prefeitura poderia administrar esse patrimônio. Nós sabemos das dificuldades em manter toda a estrutura do Caminho do Mar, seja na conservação da estrada e dos seus monumentos. Na verdade, o próprio Estado já manifestou a dificuldade em fazer esse tipo de manutenção. Por isso, hoje, essa proposta de conceder o uso e a exploração a alguma empresa que queira então fazer esse tipo de serviço. Eu vou ler um trecho do documento que foi publicado agora no início do mês de fevereiro no Diário do Estado de São Paulo, no Diário Oficial, e o documento trata então dessa terceirização da seguinte forma: que é uma concessão, que a modalidade de concessão será por 30 anos e será uma concorrência internacional. Os interessados em participar dessa licitação deverá considerar a implantação de portarias, bilheterias adequadas ao atendimento aos usuários, requalificação do estacionamento com adequação de área coberta e novos espaços, instalação de uma tirolesa, que esse sim será a atração âncora do núcleo, e que deverá ser aberta pelo menos 5 dias da semana. A empresa deverá restaurar todos os 9 monumentos tombados que compõem a trilha dos monumentos históricos do Caminho do Mar, e deverá ser feito valorizando o conjunto como monumentos únicos e independentes, para que esses se mantenham, cada qual, como parte do conjunto que compõe o percurso. Na verdade, a empresa deverá respeitar todos os trâmites impostos pelo CONDEFAT, que é o órgão do Estado que fez o tombamento dos monumentos em 1972, garantindo a manutenção, a conservação desses monumentos, podendo explorar do ponto de vista econômico essa visitação. Prevê, por exemplo, que esses monumentos, como o Padrão do Lorena, ou o Rancho da Maioridade, ou mesmo o Rancho de
de Paranapiacaba seja usado como, por exemplo, uma lanchonete, um ponto de apoio aos visitantes. Então, os objetivos da concessão será justamente a modernização dos ativos e criação de mais atrativos para incremento na visitação, a promoção de visitas de conservação e educação ambiental para turistas e a própria população local e transformar o Caminho do Mar em uma destinação turística marcante do estado de São Paulo. Nós sabemos que os monumentos da Serra do Mar possuem um potencial turístico tremendo. Em outros lugares do mundo seria um dos principais destinos turísticos da região. Aqui, essa exploração nunca foi, de fato, entendida como importante, não só no sentido de movimentação turística, mas também de geração de renda, de empregos, né, que com certeza virão através de uma concessão como essa. É importante que todos conheçam esse tipo de proposta para que no momento em que for colocado na própria licitação, todos saibamos qual a sua importância. Os monumentos do Caminho do Mar são monumentos tombados não somente pelo CONDEFAT, mas pelo órgão do município, o CONDEPAC, e a sua conservação e preservação dependerá sempre de investimentos vultuosos na maioria dos casos, pois requer trabalho especializado de restauradores e a manutenção da própria estrada. A cobrança de ingresso em locais turísticos, não só no Brasil como no mundo, é algo bastante comum e requer, inclusive, que haja o mínimo de conforto para os visitantes e segurança acima de tudo. Nós esperamos que essa concessão seja rapidamente concluída e que nós possamos, de uma maneira muito mais tranquila, visitar e conhecer esse importante conjunto histórico que está no nosso município de Cubatão. Até a próxima, quando voltaremos aí com mais aspectos históricos do nosso município.